E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Muito em breve farão 3 anos desde que a Sony anunciou Fair Games durante o PlayStation Showcase de maio de 2023. Esse jogo tem tudo para ser um dos maiores fracassos da indústria dos videogames, o que é basicamente uma sequência espiritual de Concord, um jogo multiplayer de tiro focado em heists, um jogo estilo Payday, só que com uma pegada incrivelmente militante, em que na verdade você vai focar e vai roubar de milionários, e a pegada aqui dele é como se fosse um Robin Hood moderno. Robin Hood moderno. Olha, é o seguinte, Robin Hood, ele não roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele roubava dos políticos o imposto que eles tinham capturado dos pobres para devolver ao pessoal que foi roubado de imposto. Ele roubava político, porque político só rouba a população. Existe unicamente para roubar a população. Ele não roubava dos comerciantes, ele não roubava do pessoal que. Naquela época só tinha comerciante mesmo, rico, né? Tirando político, só comerciante enricava naquela época. E com permissão do governo ainda. Mas basicamente é isso. Então, esse pessoal aí que tá roubando os ricos que não são políticos, é tudo bandido. É tudo bandido mesmo. Roube dos ricos. Afinal, eles têm dinheiro demais sobrando. Vamos roubar de todo mundo que é rico, que rico não é gente, rico não precisa disso. Eat the rich, inclusive, era uma das frases de marketing utilizadas pelo jogo. Fortunas. O pior é que essa frase aí, ela é muito usada pelos militantes anti-rico mesmo. Não, antes fosse taxar grandes fortunas, que eu não acho tão ruim esse conceito. O problema é eat the rich, é pra matar os ricos mesmo, né? Já eu acho horrível esse conceito de taxar os ricos. Não se deve taxar os ricos. Primeiro, porque rico não paga imposto. Certo? Rico não paga imposto. Eles são ricos justamente porque eles sabem não perder dinheiro. Então, os ricos no Brasil, a maioria deles são políticos, ou seja, não paga imposto, porque já recebe dinheiro de imposto, então não paga imposto. São os caras que têm grandes conglomerados aí, e tem a lei do lado deles, então também não pegam imposto. E também são os caras que não conseguem evitar de pagar imposto por algum motivo. Então o que faz? Coloca o imposto no preço dos produtos. E quem é que paga? Consumidor. Consumidor que se fode. Aí depois, o consumidor tá aí sem saber. A gente tá sofrendo reduflação. A gente tá sofrendo merdaflação. Já não bastava a inflação, agora tem outras flações agora. Por quê? Porque taxaram a porra do pessoal que tem dinheiro. Vocês taxam o pessoal que tem dinheiro e eles colocam o imposto tudo na cabeça do pobre. Acha que vai acontecer o quê? Como se ricos fossem vilões do mundo real e por aí vai. Enfim, eu não preciso nem dizer que juntando isso com os aspectos visuais que tivemos do trailer de anúncio de Fair Games, todo mundo chegou à conclusão que tem tudo para ser uma bela patetada militante, uma bela patetada woke. E considerando que o estúdio responsável por Fair Games, que é a Haven Studios, é um estúdio agora da Sony, que foi fundado há poucos anos atrás e que no seu histórico só tem um jogo que eles ajudaram a desenvolver, que foi literalmente Concord. Ixi. Só ajudaram a desenvolver um jogo e foi o próprio Concord. Ou seja, estão fazendo um Concord-like. Não tem nem como eles não dizer que estão fazendo um Concord-like. Outro fracasso garantido. É outra merda woke garantida. Expectativa não digamos que tá muito alta, né? Pelo contrário, tá todo mundo esperando por mais notícias do Fair Games para poder tacar pau em cima dele, né? Pra poder tacar pau em cima dele. E olha só, meus amigos, recentemente foi o que acabou de acontecer, pois o youtuber Detective Seeds recentemente soltou algumas informações interessantíssimas em relação a Fair Games e a Haven Studios. E de acordo com ele, é muito simples. A Sony, ou a Haven Studios em questão, tá deixando acabar os contratos de diversos desenvolvedores freelancers que estão trabalhando no Fair Games e não tá renovando esses contratos. Basicamente, essas pessoas estão sendo, em tese, demitidas, estão perdendo seu emprego, e claro, se trata de trabalho freelancer, mas o fato de que esses contratos não estão sendo renovados mostra que tem ou alguma coisa muito errada com o projeto, eles já estão planejando algum tipo de corte ou cancelamento, ou que eles já terminaram grande parte do seu trabalho em questão. Porém, como a gente vai ver nessa matéria aqui, desse vazamento do Detective Seeds, é dito por ele que o jogo ainda tá muito longe de terminar o seu trabalho, tá muito longe ainda de finalizar o seu desenvolvimento. O jogo era para ter sido lançado
ano passado, mas foi adiado indefinidamente, e de acordo com ele, de acordo com testes recentes, ele tá longe de ser finalizado. Ou seja, se o jogo tá longe de ser finalizado, e os desenvolvedores não estão sendo renovados os seus contratos freelancers, tem alguma coisa muito errada aqui, né, cara? Tem realmente alguma coisa muito errada com o desenvolvimento desse jogo. Porque senão, os desenvolvedores continuariam trabalhando, e se não estivessem trabalhando porque o trabalho deles já estava finalizado, porque eles já tinham feito o que tinha pra fazer, o jogo tava pra ser lançado, coisa que não vai acontecer. Então tem alguma coisa muito errada nessa história aí. Não, e mais uma, né? Se eles não estão renovando contratos, quer dizer que o jogo não é mais como serviço, porque depois não vai precisar atualizar mais o jogo, não vai precisar fazer mais nenhum tipo de conteúdo. Ih! Rapaz, quando isso acontece, talvez os caras lá da Sony, né, os engravatados, já tenham percebido. Ih, vai ser outro Concorde. Vai ser outro Concorde. Vamos começar a, a evitar perdas, né? Vamos começar aqui a cercear nossas perdas. Estranho, né? Então é algo a se Verdade. pensar. A gente tá falando de um jogo que já foi adiado, um jogo que agora, por informações, parece estar longe de ser lançado. E aí, vai lançar quando esse game? Vai torrar dinheiro até quando? A gente tá falando de um jogo do PlayStation onde a Sony já tem outros possíveis flops. A gente não sabe ainda se vai flopar, mas a galera não tá gostando muito de Marathon, não tá gostando muito também do novo Horizon, né? O Hunters, que os bonecos são extremamente feios, apesar da gameplay ainda ser ok. É um jogo que não chamou muita atenção da galera. Então, agora o Fair Games mais um Concord, a galera não vai aprender, não? É impressionante como a Sony realmente tá criando um verdadeiro gênero de Concord-likes aí no mercado. Os caras realmente estão apostando muito pesado nesses jogos que tem tudo pra fracassar, tal qual foi Concord. É meio estranho isso, cara. Por que a Sony tá investindo tanto em Concord Likes, velho? Por quê, velho? Ela tá tão woke assim que só quer dinheiro se for assim agora? No passado, e qual vai ser esse novo Horizon que foi anunciado. Agora, Fair Games realmente continua sendo uma incógnita. Olha só, como eu disse, essas informações vêm do youtuber Detective Seed, que revela que alguns freelancers que trabalham na Heaven Studios não tiveram seus contratos renovados após terminarem seu trabalho, enquanto outros que não terminaram também não tiveram seus contratos renovados. Enfim, tá uma mistureba, né? É dito por ele que fontes descrevem a situação como muito incomum, e é dito também que no início de 2026, o ano que a gente tá atualmente, o estúdio canadense da Heaven Studios tinha supostamente 50 freelancers em sua folha de pagamento. No entanto, não está mais claro quantos destes contratos não foram renovados. Bem, eu não preciso nem dizer que 50 freelancers é um número considerável de desenvolvedores, né? Dependendo do tamanho do seu estúdio, isso daqui pode ser uma grande parcela da sua força de trabalho geral. Por exemplo, É. Pode ser uma grande parcela mesmo. Ah, tem estúdio aí, ó, que não tem nem sequer 40 desenvolvedores. O pessoal aí que fez Clair Obscure não chega a 40 desenvolvedores, não. é citado aqui na página da fandom do PlayStation Studios, que a Heaven Studios, em 2021, tinha 54 funcionários, e em 2022 ela tinha 106 funcionários. Isso aqui aparentemente são os números mais recentes de trabalhadores, e desde então a gente não sabe se esses números subiram ou desceram. Contando os Mas freelas, considerando, não tem como saber, essa questão não tem como saber. Porque se for Então, assim, como- metade era freela. Como base, como única fonte que a gente tem aqui, temos que considerar que a Heaven Studios tem, em média, 100 desenvolvedores. E isso quer dizer que 50 eram freelancers? Podemos considerar que também, os caras podiam ter 100 desenvolvedores próprios Mais e contrataram outros 50 freelancers. Mas aí a situação não fica muito boa, porque isso significa que eles estão, em tese, potencialmente demitindo um terço da sua força de trabalho ao não renovar esses contratos de freelancer. Ou seja, fato é que Todo tem uma mundo coisa é muito errada. De qualquer maneira, tem farinha nesse angu, né? E aí é dito também que, olha só que interessante, ano passado, o diretor responsável pelo Fair Games saiu do projeto. A gente tá falando de Daniel Drepool, que era diretor criativo do projeto, e que no ano passado se mudou pra Warner Brothers Games Montreal. Então assim, como que o cara tá fazendo um novo jogo de uma nova franquia exclusiva do PlayStation, de um novo estúdio, que é da propriedade da PlayStation, e ele larga essa oportunidade de ser o diretor responsável por esse jogo pra poder trabalhar na Warner Brothers, que inclusive tá pra ser vendido agora do nada. Você concorda que se o jogo fosse bom, se ele tivesse confiança no projeto, se tivesse tudo joinha, ele não tava saindo dessa direção desse projeto? Ele continuava ali? Então assim, realmente tem alguma coisa errada, cara. Me Tem fala alguma um coisa errada. jogo que teve diretores saindo e notícias de adiamento e notícias de demissões que acabou indo bem. Eu não consigo Pois é, lembrar de um. difícil, né, cara? É difícil. Até pode ter, mas Não, é difícil de exato. pensar em um que vem à mente, porque Aí é só vem à exceção, mente né? o quê? Fracassos, desastres, né? A primeira coisa Mas que aí vem a na nossa exceção cabeça. confirma a regra, né? Exatamente. Inclusive, é dito também pelo Detective Seeds, potencialmente uma das informações mais interessantes e importantes desse caso todo, é que o quê? Como eu disse, o Fair Games foi anunciado há 3 anos atrás, basicamente, né, em maio de 2023.
E olha só, o jogo originalmente estava planejado para ser lançado ano passado, em 2025. Porém, não aconteceu, ele foi adiado indefinidamente. E de acordo com as fontes internas dele, o jogo ainda está longe de ser finalizado o seu desenvolvimento, conforme foi demonstrado nos testes recentes internos. Ou seja, um jogo que foi anunciado quase 3 anos atrás, não tem data de lançamento, só Deus sabe quando vai finalizar o desenvolvimento, e de acordo com os testes recentes, precisa de muito trabalho ainda por cima, que, diga-se de passagem, acabou de perder um diretor e não está conseguindo manter os contratos, não tá conseguindo renovar os contratos dos seus desenvolvedores freelancers. Cara, é como eu disse, para mim parece muito que a Sony tá preparando o terreno para cancelar o Fair Games, ou que pelo menos eles estão cortando muitos recursos que estão indo para a Raven Studios e para o desenvolvimento do Fair Games. Pois é, talvez os engravatados tenham percebido que, ih, cara, fazer outro Concord Like, a gente já perdeu tanto dinheiro, vamos perder mais ainda. Você pega aí pra ver a Sony ao longo dos últimos meses, eles cancelaram um monte de projetos e fecharam diversos estúdios. Fecharam recentemente, por exemplo, a Bluepoint, responsável por trazer o remake do Shadow of the Colossus e o remake do Demon's Souls. Fecharam também outros estúdios que estavam trabalhando em outros projetos, cancelaram um novo projeto de God of War multiplayer, cancelaram um novo projeto do The Last of Us Multiplayer Factions, cancelaram múltiplos outros projetos que sequer haviam sido anunciados. Então, é difícil imaginar que eles estão se preparando para cancelar Fair Games caso o estúdio responsável não comece a trazer grandes avanços durante seu desenvolvimento muito em breve. Não. Eu não acho difícil não, cara. Não. Até porque fechar a Bluepoint e deixar esse jogo aqui de pé ainda é uma atrocidade, né? Você não concorda comigo? Porque a Bluepoint Cara, a Bluepoint, ela fez uns remake aí, mas você pega, por exemplo, aquele jogo Souls dela, que ela fez um remake aí. O Miyazaki, acho que era esse o nome, ele não gostou do remake, ele detestou. É por isso que não temos Bloodborne 2, por exemplo. Então, sei não, essa Bluepoint aí, talvez tenha sido bom ela ter sido apagada aí. fazia jogos pelo menos bons. Absolutamente. Era um estúdio que, pelo menos de suporte para outro estúdio maior da Sony, poderia ser mantido. Não sei os desenvolvedores se eles vão ser recontratados, né, de alguma forma, realocados, mas é uma atrocidade se esse jogo aqui lançar e a gente saber que a Sony tá fechando estúdios que tinham potencial. Apesar de todos esses sinais, apesar de todas essas dicas que estão sendo dadas com essas informações, de acordo assim com o Detective Seeds, a última notícia que ele teve para compartilhar é que, apesar de tudo, de acordo com ele, o estúdio não corre o risco de fechar. Até aí eu não sei se isso daí é só um sentimento de desenvolvedores internos ou se é confirmado por algum chefão da Sony, mas eu queria dizer que mesmo ele trazendo isso à tona, eu não botaria minha mão no fogo por essas informações não, tá? Realmente eu acho que se a Bluepoint, que a Bluepoint foi fechada, o que sobra pra esse novo estúdio que foi fundado alguns anos atrás, que não lançou nada além, é claro, de trabalhar no desenvolvimento da desgraça que foi o Concord, e que agora não consegue lançar esse jogo que já havia sido anunciado anos atrás. Cara, já faz 2 anos que a gente teve a CGI, né, o trailer cinematográfico desse jogo, e depois mais nada. E olha que a gente teve o State of Play agora recentemente com até God of War sendo anunciado e não teve nada de Fair Games. Exato, então tem alguma coisa errada, não faz sentido eles terem anunciado esse jogo tão previamente. E assim, se fosse uma coisa, por exemplo, essa nova franquia da Naughty Dog, de um estúdio renomado, responsável por The Last of Us, responsável por não sei das quantas, e tá trazendo um novo universo, e que eles querem anunciar e deixar isso no ar, e só trazer o jogo depois de anos, depois de buildar muita hype, eu consigo entender, né? Você pega uma Bethesda da vida, por exemplo, vai anunciar The Elder Scrolls 7, há 7 anos atrás, né? É The Elder Scrolls, caralho. Todo mundo conhece The Elder Scrolls. Todo mundo vai esperar. Mas tipo, eles anunciaram 6, não 7. Porque o Skyrim é o 5. Todo mundo tá com grandes expectativas. Então, é de se esperar que mesmo ele demorando pra ser lançado, faz sentido você anunciar ele um pouco antes da hora. Porque você quer construir hype, você quer construir expectativa. Agora, esse jogo é de um estúdio novo, o seu primeiro jogo que tá sendo lançado, e ainda num gênero que não tá sendo muito bem recebido. Então assim, não tem motivo pra você anunciar ele tão cedo, dessa maneira, e lançar ele tão tardiamente, a não ser, pelo caso, é claro, de que houve um problema no seu desenvolvimento. Ou eles mudaram a ideia depois de ver os 64 mil dislikes no trailer versus 4 mil likes. Ou talvez eles tiveram que reiniciar o desenvolvimento, que o jogo pode ser um esculhambones da vida, que os caras tiveram a conclusão que é uma merda e que vão ter que refazer do zero. Cara, são tantas possibilidades, mas todas elas apontam pra um potencial desastre. E uma coisa é fato, tá? Mesmo que o jogo esteja com tudo nos conformes nos bastidores, e que isso daqui é só um falso alarde, e que no final o Fair Games vai lançar e vai ser tudo tranquilo, escrevam minhas palavras. Esse jogo ainda assim tem tudo pra fracassar. Porque o pouco que a gente viu, a premissa, o papo, a militância, o visual dos personagens, o visual do mundo, toda a pegada, a estética que eles estão passando, pra mim, não é uma coisa que ressoa com o consumidor, não é uma coisa que ressoa comigo, não é uma coisa que ressoa com o gamer médio, e como você muito bem citou, né, White, os comentários e likes e dislikes do YouTube provam isso que a gente tá falando. Então, mesmo que Fair Games tenha tudo pra lançar melhor o seu estado, eu tenho certeza que potencialmente o público-alvo dele não vai dar uma chance pra ele, não vai comprar ele, e ele vai acabar sendo um fracasso de qualquer maneira. Então, quem sabe a Sony não tá querendo já
diminuir o dano, diminuir os custos, diminuir o prejuízo e já mandar de arrasta pra cima alguns desenvolvedores de Fair Games para tentar baratear o projeto. Eu não duvido que isso seja uma possibilidade. Vamos ver. Mas o fato é que tem algo muito errado dentro do Fair Games e em breve, quem sabe, a gente não descobre mais sobre isso, né? Eu certamente estou bem curioso para saber o que vai acontecer nessa situação toda, adoraria saber a perspectiva de vocês, convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar também os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Ah, cara, eu acho que a Sony percebeu que Concord Like não dá dinheiro e estão tentando evitar prejuízo. Eu acho que seja isso. Finalmente, talvez a Sony pare com esses jogos Concord Like. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!